Meus queridos, vamos falar hoje de Sanepar. Muita gente pedindo nos comentários e realmente é uma empresa que estava ansioso para ler o relatório. Saiu o relatório ontem, já estou gravando aqui junto com vocês. Quero até mostrar para vocês, o mercado abriu tem 25 minutos e a Sanepar já caiu 4,6 hoje, meu amigo. Quase 5% de queda. O que será que aconteceu? Será que faz sentido? Quando a gente olha aqui no lucro líquido, ele despencou 70% no primeiro trimestre de 2026. Será que foi isso que causou a queda? Hoje a gente vai interpretar o que significa estes lucros, porque como vocês bem sabem, a Sanepar tem muitos não recorrentes nesses últimos 18, 16 meses por conta da indenização. Então a gente precisa tratar esses dados e não olhar apenas dados soltos dessa forma, porque senão você vai se enganar mesmo. E aí talvez você realmente venda a sua Sanepar para seguir esta manada aqui que está acontecendo. Vamos ver se faz sentido. A gente vai calcular para esse teto. E aí se ficar abaixo aí dos 7,40 agora, talvez faça sentido realmente vender. Beleza? Então, para isso, a gente tem a apresentação de resultados. Eu vou direto pro release, que aqui no caso da Sanepar, a apresentação e o release são basicamente a mesma coisa, tá? A apresentação dela é bem completa, então a gente já consegue ir logo pro release mesmo, sem problemas nenhum. Então aqui, primeiro, os destaques. A margem EBITDA caiu um pouquinho, né? De 61 para 43. A gente vai já ver daqui a pouco o que aconteceu para cair essa margem. Só lembrando que uma margem EBITDA, que é o quanto eu consigo fazer de EBITDA sobre a minha receita, né? Então, o quanto que eu consigo fazer minha receita, que eu consigo ganhar de dinheirinho vendendo ligação de água e de esgoto, no caso da Sanepar, tirando os custos, quanto que fica o lucro operacional da empresa. Isso aqui, inclusive, o Warren Buffett olha muito para as empresas para decidir se faz sentido analisar ela ou não. E ele sempre solta a seguinte frase: preste muito atenção naquelas empresas que têm uma margem EBITDA acima de 40. Essas empresas normalmente são eficientes pra caramba. Eu não sei se você percebeu, mas Sabesp foi privatizada e Copasa foi privatizada. Você chegou a estudar de verdade o porquê que chegou a acontecer tudo isso? Foi lançado um marco do saneamento, né? Então uma lei que as empresas de saneamento precisam cumprir e eles precisam chegar num certo ponto de meta de saneamento. Então 99% de ligação de água e 93% de ligação de esgoto. A Sabesp não conseguiria bater esse marco de jeito nenhum de maneira pública. Não conseguiria nos projetos, né? Não conseguiria, a não ser que tivesse um aporte acima da conta ali do que era previsto para dentro da própria empresa. Enfim, logo foi privatizado. Esse foi um dos motivos. É óbvio que não é só esse motivo, né? Mas foi um dos motivos. Copasa também não conseguiria bater marca de saneamento sem alguma coisa privada ali, usando recursos do próprio estado de Minas Gerais. Inclusive, vocês viram na época, a gente estava até tendo uma discussão sobre federalização, né? Para entregar isso aí para o governo federal, até para conseguir talvez cumprir com as dívidas de Minas Gerais e conseguir bater o marco de saneamento. Sanepar foi a única que realmente estava aguentando o tranco, mesmo sendo uma estatal, bateu o marco de saneamento. Ou seja, dentro das empresas de saneamento, na época que todas eram estatais, Sanepar sempre foi a mais eficiente. Inclusive, neste momento em que a gente tem duas privadas e a Sanepar estatal, Sanepar é muito eficiente. Então perceba, o problema não é ser estatal ou privada. A gente parte do princípio, sim, de que as privadas elas tendem a ser melhor organizadas, porque o cara lá do privado, se ele perder dinheiro, é o dinheiro dele que tá acabando, né? O estatal, se perder dinheiro, não é o dinheiro do Estado que tá acabando, porque o Estado não tem dinheiro, o dinheiro é seu. Então, a estatal, ela tem mais permissibilidade de resultados ruins, de menos cobrança. Isso é o que o pensamento geral da comunidade e do mercado financeiro pensa, tá? Mas é óbvio que existem privadas ruins e estatais muito boas. No caso da Sanepar, é uma estatal muito boa, tem muita eficiência. Então, a margem, você percebe, a margem no primeiro tri foi de 61, a margem EBITDA. E no caso do primeiro tri de 2026, 43, que ainda é absurdo. O lucro líquido aqui caiu do primeiro tri de 1,2 bi para 352 bi, uma queda de 70%. Isso aqui pode, às vezes, te assustar, né? Eu vou até, provavelmente, colocar na thumb aí, Sanepar teve queda de 70% do lucro. Hora de vender? As pessoas conseguem, através de manchetes, tomar decisões que deveriam ser tomadas através de um cálculo, onde ele tá com a bunda sentada na cadeira, usando uma ferramenta que presta para poder ver o quanto que vale o valor da empresa de verdade. Porque senão, meu amigo, você vai se deixar levar por isso aqui, você não vai tomar conclusão nenhuma, né? Dívida líquida sobre EBITDA da empresa está de 0,7, então muito, mas muito baixo, mas a gente vai entender o porquê que essa
dívida líquida da baixa também, porque a dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. E o caixa da Sanepar tá inflado, lembra? Então a gente precisa fazendo esses ajustes, não é só ficar olhando o quantitativo, a gente tem que olhar o qualitativo e entender o porquê que o quantitativo tá assim. Então, a receita líquida subiu 7,8. Aqui é um dos primeiros dados que realmente são recorrentes, que você pode contar que ele, independente de indenização ou não, teria realmente um aumento, né? A gente tem a receita líquida aqui, a gente vai tratar esse dado também. Os investimentos aumentaram, então o CAPEX dela grandão, né? Subiu aí mais 20% de CAPEX no primeiro tri de 2025 para agora, justamente para poder bater o marco de saneamento. Temos até 2033 para alcançar isso. Então aqui agora a gente pega uma DRE, ó, receita líquida 1,9 bi, o resultado operacional foi menor, a gente vai já destrinchar isso depois, mas que se consegue ver que o resultado operacional foi um pouco menor, então teve queda de 30% no resultado operacional. O EBITDA caiu também 24% e assim consecutivamente, né? O lucro líquido caiu aí bastante também. O ROI anualizado caiu de 20 para 9,8, vamos entender o porquê disso. E a dívida líquida caiu de 4,7 para 1,9, por conta do caixa que está bem maior, né? Então aqui a gente tem dados iniciais para a gente investigar. Sempre quando você vai começar a ler um release, a primeira página sempre é sobre destaques, DRE de destaque e tal. E você tem que olhar o que mudou dentro desses destaques, tanto para bom quanto para pior, porque a gente tem que olhar, pô, esse daqui que melhorou. Melhorou por quê? A gente vai começar a investigar isso. Esse aqui que piorou. Piorou por quê? Porque o que a gente espera dentro de uma empresa, ou ela crescer de maneira lenta, mais gradual, né? Então você vai crescendo lá, repassando a inflação, mais 1, 2, 3% de spread, ou crescimentos absurdos, ou quedas absurdas. E aí a gente vai tentando investigar para ver onde que tá esse erro, ou onde que tá esse acerto. Se a gente identificar onde tá o acerto, aí a gente justifica a alta. Se a gente não consegue encontrar o acerto, não tem como você ficar confiante naquela alta, porque você não sabe se é recorrente ou não. Aqui a gente tem os contratos de receita, né? Então já vemos aqui que as concessões são bem longas, então a gente não tem problema nenhum aí de vencimento de concessão, grande parte ali de Curitiba, de Londrina, Maringá, inclusive agora moro em Maringá, né? Veja aí, piso no esgoto onde sou sócio. E aqui a gente tem o índice de cobertura, perceba, água tem 100% de cobertura, então é totalmente coberto, isso aqui com encanamento, água tratada e tal. O que não tem é coleta de esgoto, perceba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu 100%, Curitiba praticamente 100%. O que eles querem chegar na meta é de 93%, então perceba que eles ainda têm Colombo pra caramba para trabalhar, tem um pouquinho ainda em Ponta Grossa para trabalhar, tem aqui São José dos Pinhais para trabalhar pra caramba, Guarapuava também, né? Então eles precisam subir essa média aqui de 82% para 93% para bater o marco de saneamento, né? Aqui eles mostram as ligações de água e as ligações de esgoto, né? Então, primeira parte aqui, ligação de água, o quanto cresceu entre um ano e outro, mais 48 mil ligações de água, então realmente subiu pra caramba, 1,4%. Lembrando que, inclusive, as ligações de água nem são o propósito, o escopo maior agora da Sanepar, mas é óbvio que eles vão atender também, porque é a fonte de receita deles. E aqui a gente consegue ver as ligações de esgoto, que cresceu mais do que as de água, né? Então, 48 mil ligações de água, 71 mil ligações de esgoto, eles estão focando mais CAPEX na ligação de esgoto mesmo, para poder bater o marco de saneamento. Vou ficar repetindo isso aqui todas as vezes, né? A gente sempre confere o nível das barragens, porque, em geral, para fornecimento de água e tal, a gente precisa desses tratamentos, a gente precisa, inclusive, desses reservatórios mais cheios, tá? E sempre você pode pegar uma métrica aí de 65, 70% do reservatório como algo que, a partir disso, para baixo, é meio crítico mesmo. Então, aqui a gente consegue ver que os reservatórios da Sanepar, normalmente não tem problema. Se você compara o mesmo reservatório da Copasa, por exemplo, fica mais em Minas Gerais, é mais seco um pouco lá, né? Menos chuvas e tal. Você consegue ver que os reservatórios são bem mais vazios. E aqui a gente tem a média aí de 81%, então tá tranquilo, os reservatórios estão praticamente cheios aí, tá tudo certo. Aqui a gente consegue ver, então, o desempenho econômico de cada uma das áreas. Perceba, no primeiro tri a gente teve mais receita com água, 1,2 de receita com água, enquanto no primeiro tri de 2025 foi 1,1. E receita de esgoto aqui também subiu, né? Então tivemos variações na receita positiva. Percebe que a receita operacional, ela subiu não porque teve indenização ou não teve, não porque tem dinheiro no caixa ou não teve, porque isso aqui é receita operacional, ou seja, quanto que a minha operação dá de dinheiro. E você percebe que a receita operacional subiu 7,7%, então isso aqui é muito bom, né? Subiu acima da inflação, a gente sempre quer a receita subindo acima da inflação, a despesa subindo abaixo da inflação, porque aí a gente tem mais eficiência operacional, eu tô gastando menos para produzir mais dinheiro, isso tem a tendência a sobrar mais lucro, né? Ou a empresa distribuir mais dividendos, ou a própria empresa não distribuir mais dividendos e além de lucro diminuir, mas fazer muito CAPEX e aí a empresa começa a crescer mais, enfim. Então depois de pagar PIS,
COFINS e PASEP, que são os primeiros impostos ali sobre a receita operacional, a gente tem uma receita líquida, então, crescente aí em 7,8%. Foi um resultado não excepcional, mas também não foi um resultado mediano, subiu acima da inflação, então foi ok. Quando a gente olha custos e despesas operacionais, a gente teve queda também, né, do primeiro tri de 2025 para o primeiro tri de 2026, a gente teve queda. Inclusive, no último vídeo que eu gravei para vocês sobre Sanepar, a gente viu no quarto trimestre de 2025 um aumento na despesa operacional da Sanepar. E eu falei assim, ó, vamos ficar prestando atenção nisso aqui, porque isso aqui foi um efeito não recorrente. Vamos ver se vai continuar desse jeito, se vai continuar provisionando tanto, se isso aqui vai ser um problema real da Sanepar ou se foi realmente algo não recorrente, porque até então teria sido não recorrente. E a gente vai acompanhar isso aqui agora. Aparentemente reduziu o custo aqui, né? Então realmente era algo não recorrente, mas a gente vai abrir a planilha de custo aqui agora, e aí a gente consegue ver aqui o quanto que tinha no primeiro tri de 2025 e no primeiro tri de 2026. A gente sabe que no total o custo reduziu 10%. Mas vamos ver o que reduziu? Olha só, o custo no primeiro tri de 2025 foi 690 milhões em pessoal, né? Pessoas mesmo, salário de pessoa e tal, custo com o pessoal em geral, né? Não só salário, mas todo o custo com o pessoal. Reduziu para 370 milhões. Muito bom, né? Então, uma queda aí de 50%. Daí a gente teve custo com materiais, que reduziu um pouquinho também, né? Elas por elas. Custo com energia sumiu um pouquinho também, ok. Aqui, serviços de operação de esgoto. Isso aqui são políticas público-privadas. Não foi feito privatização da Sanepar, mas ela está fazendo parceria com algumas empresas privadas para poder oferecer algum certo serviço em alguns pontos que ela não teria essa capilaridade para poder servir com a parte estatal só ela mesma, né? Então, é uma forma eficiente de manter o controle da empresa, mas conseguir evoluir mais, né? Captura um pouco daquele ganho, afinal a concessão é dela, mas usam de uma empresa privada para poder ajudar ela a evoluir aquela área. Então aqui a gente teve maior custo, que era esperado mesmo, porque tem essa política pública-privada aqui, não tem tudo certo, né? Outra coisa aqui que reduziu consideravelmente foram as provisões para contingências, né? Então aqui em 2025 tinha muita provisão para contingência, né? A gente até conseguiu reverter um pouco dessas provisões e recuperar um pouco desse crédito, então a gente teve uma variação aqui muito boa nessas partes de contingência. Era algo não recorrente, né? Alto assim, era algo não recorrente. Então aqui, na verdade, foi uma recuperação de algo não recorrente. Então tá tudo certo. Aqui no programa de participação de resultados, que é o PLR, também houve redução, porque o lucro lá em 2025 foi um pouco maior, por conta do recebimento da indenização naquela época, enfim, né? Então aqui a gente pagou menos percentual de participação do lucro, porque teve menos lucro mesmo. Então a gente tá fazendo ajuste contábil agora, o lucro foi menor, então participa menos do lucro, né? Então aqui a gente consegue ver que realmente reduziu. Eu vou até voltar aqui, ó, no RI da Sanepar, digita junto comigo aí, ó, RI de Sanepar, vamos entrar aqui no central de resultados, clicar aqui em 2025, vamos pegar o release de resultados lá do quarto trimestre de 2025, porque aqui ela não colocou, ó, no release, ela não colocou o quarto tri de 2025. É sempre bom você comparar trimestre com trimestre, tá? Então, primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025, porque tem sazonalidade, a gente sempre quer olhar de 12 em 12 meses, olhar uma empresa se ela tá evoluindo para cima ou para baixo em um trimestre é muito arriscado, porque às vezes pode ser um efeito não recorrente, às vezes ela pode não conseguir manter esse crescimento ser diluído ao longo do ano, e aí realmente o crescimento anual ficar dentro do esperado. Então tome cuidado para suas projeções quando você vai fazer projeção olhando de um trimestre anterior para o trimestre atual. Sempre olha um ano para trás, tá? Aqui a gente consegue ver também a comparação do quarto tri de 2024 com o quarto tri de 2025. Perceba, o custo com o pessoal realmente reduziu, tá vendo? E aí a gente então realmente tem uma eficiência aqui na parte de custo com o pessoal. Serviço de terceiro segue em linha, né? Que é uma coisa que você tem que acompanhar também. Então segue em linha, tá tudo certo. As provisões para contingência, que era 47, percebe que realmente as provisões foram muito altas lá no primeiro tri de 2025. Então, não é necessário a gente pensar que realmente vai ter sempre provisões de 161, né? Mais razoável a gente pensar que vai ter provisões aí na casa dos 12, aos 30 e tal. Então, realmente o custo reduziu até referente ao quarto tri de 2025. Custo, então, aquilo que a gente tinha que ficar de olho, realmente deu uma melhorada. Vamos continuar de olho aí no segundo tri de 2026 para ver se ele vai continuar, né, dando uma reduzida ou então pelo menos estabilizando nessa faixa. Quando a gente olha o resultado financeiro, este aqui sim está inflado. Por quê? Porque as aplicações financeiras estão vindo do caixa que está gigantesco da Sanepar, que não necessariamente é dela, esse dinheiro não é dela. Dos 4 bi lá, tá naquela briga de 25% se é dela ou não, se é 100% da GEPAR, né, ali para distribuir na modicidade tarifária. Então esse dinheiro que hoje está rendendo caixa, não necessariamente é da Sanepar. Quando ele escoar, a gente não terá esse resultado financeiro, tá? Então preste atenção aqui, a receita financeira de aplicações financeiras, 193 milhões. Dentro de um resultado da Sanepar é muito, porque você pensa, a Sanepar hoje, ela tem aí um market cap de 12 bi. A gente tem um rendimento aí de 200 milhões. Imagina, 200 milhões dividido por 12 bi, a gente já pega 2% de resultado aqui. Então é muita coisa.
coisa, né? É muita coisa. Em geral, a gente tem um ROI aí de 10, 12%. Imagina, desses 12%, 2%, isso que eu tô olhando o market cap, né? 2% ser de receita financeira. Então, é bastante, né? Não vai ficar se repetindo isso aqui. A gente tem que tirar isso aqui do nosso valuation. Daí aqui a gente tem as despesas financeiras da empresa, tá com alto capex, né? Então, 50% da empresa vem dos credores, então tem muita dívida realmente e isso faz uma despesa financeira. Não que é muita dívida seria ruim, né? Mas as empresas que são mais eficientes têm essa eficiência de pegar passivo para poder conseguir monetizar mais os seus acionistas. Mas o problema disso é que no juro alto a gente paga muita despesa financeira, o que consome o lucro. Imagina se essa receita financeira, que hoje tá aí na casa dos 300, caísse para 100. Imagina, se cai para 100 porque eu tô tirando 200 bi lá do caixa que não vai ser mais da Sanepar. E a gente ainda tem uma despesa financeira de 150 mil, ou seja, a gente hoje, que o resultado financeiro tá negativo 72, poderia ser negativo 172, poderia ser negativo 200, entende? Então aqui a gente consegue perceber que essa despesa financeira realmente está atrapalhando não só a Sanepar, mas todas as empresas, né? Todas as empresas, esse juro precisa baixar, né? E aqui a gente tem a provisão passiva do regulatório. Então, esse dinheiro aqui também, teoricamente, a gente não terá provisionado, porque não vai ter mais o regulatório, né? E aí a gente não tem mais essa parte aqui de provisão. Consegue perceber, inclusive, que isso aqui atrapalhou realmente o resultado financeiro de ser interpretado, porque lá no primeiro TRI de 2025, por exemplo, se você perceber, a gente tem aí 1,5 bi de pagamento de provisão, a gente teve aí juros auferidos da receita de precatório de 2 bilhões, então isso aqui atrapalha um pouco a galera ver lá, o lucro subiu 100%, mas na verdade não é lucro, né? Foi a indenização que caiu no caixa, enfim. Então aqui a gente teve um resultado financeiro negativo, justificado inclusive por conta da indenização, né? Não é que o resultado financeiro lá no primeiro TRI foi positivo realmente, você pode contar com esse resultado financeiro positivo, não. A gente normalizar isso aqui ficaria negativo, tá? Então o resultado econômico, que basicamente é o resultado final, né, da empresa, é o resultado operacional mais o resultado financeiro. Então a gente teve aí um resultado operacional de 671, menor do que no primeiro TRI, e a gente teve um resultado financeiro menor também do que no primeiro TRI de 2025. Então aqui você consegue perceber que realmente teve esse lucro muito menor, que o resultado operacional aqui foi maior, aqui a gente teve restituição de imposto de renda, que a gente tem que pagar imposto de renda, e foi absurdamente maior, né? Então 500% a mais de imposto que a gente teve que pagar aqui, e a gente teve um resultado financeiro pior. Então esses 352 realmente foi prejudicado pelo cenário atual, né? E a gente tem que ver qual que seria o lucro líquido recorrente, calcular o nosso valor intrínseco através do lucro líquido recorrente, e não através desses momentos, assim, de disparadas de lucro dentro da empresa. Se você conta que a empresa vai lucrar, uma empresa do tamanho da Sanepar, lucrar 1,2 bi por trimestre, você tá simplesmente vacilando, né? Você tá pensando que ela vai lucrar 10% dela por trimestre. Em 4 trimestres ela já lucrou 40% dela, tá com PL de 2, então, né? Isso é absurdo no caso da Sanepar, né? Inclusive a Sanepar diz que essa variação decorre basicamente do efeito comparativo na base do primeiro TRI, período impactado pelo reconhecimento extraordinário da receita referente ao ganho da ação do IRPJ, da respectiva provisão do passivo regulatório. Excluindo esses efeitos, o desempenho do trimestre reflete um acréscimo de 7,8% da receita operacional líquida, aliado a uma redução de 10% do subtotal de custo de despesa operacional, que foi aquilo que a gente viu aí acima, né? Então 7,8% de receita, 10,4% a menos de custo, isso tudo no regulatório. Então a empresa está baixando o custo, tá aumentando receita. Isso tende, depois de normalizar todos esses efeitos contábeis, a gente vai ver melhora do resultado da Sanepar, porque é realmente o recorrente que você tem que olhar, não recorrente. Então aqui, ó, quando a gente olha itens não recorrentes, a gente tira toda aquela parte que é não recorrente real, né? Então aqui do 1.2 veio tudo isso aqui de não recorrente, e o lucro líquido ajustado aos itens não recorrentes foi de 424. Então realmente teve uma queda no não recorrente, mas perceba que não foi tudo isso, né? Então a queda aqui do lucro não recorrente real foi na casa aí dos 20% e não dos 70%. E perceba, detalhe importante, tá? O EBITDA ajustado aos itens não recorrentes, quando a gente olha o EBITDA ajustado, realmente o EBITDA aumentou. Então a empresa está fazendo mais investimentos, né? Pagou mais imposto aqui no caso, e por isso diminuiu aí um pouco do lucro líquido recorrente. E aí perceba que a margem agora normalizada a itens não recorrentes está aí na casa dos 43, 45, então não teve uma queda de margem tão absurda assim. Percebe que quando a gente exclui os não recorrentes, porque os não recorrentes, na sua análise, os não recorrentes tem que ser bônus. Então eu não vou considerar os não recorrentes na minha análise, eu considero o recorrente. Tudo que vier a mais é bônus para mim. Eu ganho de presente, mais dividendo, mais lucro, mais valorização de cota, eu ganho de presente. O seu valor intrínseco tem que ser baseado naquilo que é recorrente, que é o que você sabe fazer conta, que é o que permite que você faça o valuation, entende? Então aqui você consegue perceber que com toda a variação
lá do primeiro TRI de 2025, perceba que o imposto pago aqui foi muito maior do que o imposto pago lá, né? Coisa que impactou aqui no lucro líquido. A gente consegue perceber também aqui que o patrimônio líquido da empresa subiu em 2,9%, então ganhamos aí 400 milhões em patrimônio líquido, né? E o grau de endividamento da empresa está de 52,7%. Metade da empresa é dívida, né? A liquidez corrente dela está de 1,08%. O que é essa liquidez corrente, né? Poucas vezes eu falei de liquidez corrente aqui, mas é um indicador importante. A cada R$1 de dívida que a empresa tem, quanto que ela tem para poder pagar. Então, quando a gente fala que tem uma liquidez corrente de 1,08, significa que a cada R$1 de dívida, ela tem R$1,08 para poder pagar. Ela é líquida o suficiente para poder pagar as dívidas. Que a gente vê também que os investimentos da empresa subiu em 20%, né? A gente já tinha citado lá em cima. Aqui até um complemento para quem é membro, que lá nos membros eu ensino a calcular o WACC, usar o WACC como taxa de premissa para poder calcular a valuation. Se você quiser ser membro, inclusive, você vai pagar R$7 para ter acesso a um conteúdo que vale uns R$5.000, de verdade. O que eu tô ensinando lá, realmente, a galera cobra 7 mil, chama de MBA, você faz sua inscrição, paga R$700 por mês para poder aprender o que eu tô ensinando lá nos membros por R$7,90. Inclusive, você tem a vantagem de concorrer ao kit da geração de dividendo, ganhar café, caneca, caderno e marca-página. Todo mês é um sorteado lá. Inclusive, hoje vai sair o sorteado do mês passado, né? Assim, eu sempre solto no dia 15 do mês passado. Aqui você consegue calcular o custo da dívida, né? Você consegue ver aqui a taxa de cada uma, tem que fazer a média ponderada da dívida aqui, você consegue fazer aqui e calcular o WACC. Tá falando mais com os membros agora. Aqui ela mostra toda aquela discussão que ela tá tendo com a Agepar, né? Então eu já te expliquei sobre isso aqui, eu vou até pular sobre isso aqui, tá? Então tá tudo certo. Aqui vendo sobre o payout, de acordo com o Estatuto Social, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então quando a gente vinha aqui, ó, calcular o preço teto projetivo usando o fluxo de caixa descontado de dividendos, a gente vai usar 25% de payout, que esse é o mínimo obrigatório. Depois a gente pode brincar, pô, distribuir um pouco mais, um pouco menos, mas o mínimo, que teoricamente para ser o mais pessimista, você tem que usar o mínimo. Menos do que se ela não pode distribuir. Então, é o mínimo. Se ela distribuir 50, melhor ainda, né? Se ela distribuir 70, 60, 80, melhor ainda. Mas o mínimo é 25%, tá? Aqui, inclusive, no caso da Sanepar, que poucas empresas fazem isso hoje em dia, mas no caso da Sanepar, quem tem ação preferencial, ou seja, a SAPRE 4, ela tem 10% de preferência nos dividendos. Ou seja, se a SAPRE 3 recebe R$1, ela vai receber 1,10. Ela recebe mais dividendo. A preferencial, ela tem esse nome de preferencial porque é preferencial para dividendos. Então, recebe mais dividendo. E a ordinária, para quem vota, né, de ordem, vem de ordem, então quem tem poder capital votante. E aqui na Word a gente já tem tudo isso ajustado, tá? Então quando você for fazer os seus cálculos aqui, se você estiver calculando na SAPRE 4 aqui, já vai ter o yield projetivo ajustado já em 10% a mais do que a SAPRE 3, tá? Já tá tudo automatizado aqui para vocês. Aqui a gente consegue ver a remuneração aos acionistas, né? Olha que legal. Desde 2021, a empresa vem pagando mais dividendos. Apesar de ser uma empresa que não tem um yield tão elevado assim, porque ela tá no momento de grandes investimentos, capex alto, e provavelmente vai continuar até 2030, 2031, 32, você consegue perceber que mesmo assim ela consegue aumentar, né, igual um reloginho, a distribuição de dividendos. Inclusive, a Sanepar é conhecida por ter o gráfico mais bonito de balanço patrimonial, o gráfico mais bonito de receita, né, DRE. Perceba, a receita líquida dessa empresa, ela cresce como se fosse um reloginho. Olha isso aqui, cara, desde 2016, 3 bi de receita, 3.8, 4.1, 4.7, 4.8, 5. Você percebe que não tem queda. Se eu deixo aqui só o lucro líquido, ó, você também consegue ver que é uma escadinha, né? Óbvio que não vai ser uma escadinha perfeita, porque às vezes eu pago mais tributo, às vezes tem um não recorrente que me faz pagar, e aí eu tenho um pouquinho menos de lucro mesmo, mas você consegue perceber, cara, que a receita total aqui da empresa, comparado com o seu lucro, mano, muito bonito, né? Isso aqui não é de agora, é desde o início. Olha que doideira. Se eu pego aqui desde 2002 lá, olha tanto que é lindo. Por isso que a gente chama a Sanepar, assim como o Itaú também, né? Mas Sanepar até mais do que o Itaú, como se eles fossem reloginhos suíços mesmo. A gente pode esperar um crescimento, né? É uma empresa regulada, então a gente tem reajuste tarifário, né? Enfim, muito legal isso aqui, né? E a mesma coisa aqui com o patrimônio da empresa, né? A empresa vem crescendo seu patrimônio também. Muito bonito isso aqui. Esses gráficos aqui, meu sonho era dar aula com todas as empresas com um gráfico assim, né? Mas não tem. E aí o mesmo gráfico com os dividendos aqui. Então o Sanepar é realmente um reloginho, né? Aqui a gente consegue ver os payouts que já foram distribuídos, até pra gente conseguir desde 2001 e 2025 ver a média do payout. Você percebe que em 2025 foi 29% distribuído, 31, 31, 39, 30. Então perceba, a gente não precisa usar os 25, a gente pode usar os 30. O 30 parece ser aqui efetivo, né? A gente não está devaneando demais falando que a Sanepar vai pagar 30% de payout. Então aqui a gente vê na DRE consolidada, já finalizando aqui pra gente fazer o nosso preço-teto, ó, um aumento da receita na ano, redução do custo, aqui a gente teve do primeiro TRI de 2025 para o primeiro TRI de 2026, a gente teve um lucro bruto aqui crescente, né? Aí depois vieram as despesas aqui e abateu ali no resultado, porque a gente
teve não recorrentes aqui no primeiro tri, né? Então isso aqui foi não recorrente, isso aqui foi não recorrente, enfim. Até a parte administrativa aqui também teve alguns que não foram não recorrentes, pagamento de alguns honorários advocatícios, enfim. E aí a gente teve aqui essa dispersão, né? Mas você consegue perceber que em relação ao primeiro tri 2024 e 2026, a gente teve quedinha do lucro mesmo. Talvez por isso que o mercado reagiu mal. E quando a gente começou o vídeo, tinha caído 4%, agora já caiu 6%. Será que faz sentido começar a comprar Sanepar agora? Então vamos calcular o preço teto e aí a gente consegue simular se faz sentido realmente entrar em Sanepar a esses preços ou não. A gente vê aí que o Ibov tá caindo, né, consistentemente aí, já tem alguns dias já que tá caindo. Nesse mês caiu 10%. É uma queda acentuada para um mês, né? 10% de queda é uma queda acentuada para esse mês. Devolveu praticamente todo o lucro ali de quem entrou em fevereiro e tal. Por isso é importante você comprar boas empresas aos preços abaixo do seu valor intrínseco com margem de desconto, porque aí você passa por esses períodos sem nenhum problema, né? Então vamos pegar aqui o lucro líquido do período, que foi 352. A gente poderia até otimizar esse lucro, né? Diminuindo aqui um pouco do imposto de renda que foi cobrado aqui, porque realmente foi mais alto. Você consegue perceber aqui que o imposto subiu pra caramba em relação ao primeiro trimestre de 2024. É óbvio que no primeiro trimestre de 2025 não dá pra levar em consideração, né? Mas aqui a gente poderia até fazer ajuste. Não vou fazer. Eu vou considerar que vai continuar aqui nos 352, beleza? Então, a primeira forma de calcular, já cansei de ensinar isso pra vocês, né? A maneira mais conservadora, que já vai te evitar muitos erros, é você pegar o resultado do trimestre. Então, 3527, né? 3527, 352 milhões. E aí a única coisa que você precisa fazer aqui é multiplicar isso aqui por 4. Fazendo de conta, fingindo, a gente está projetando que todos os próximos trimestres terão esse mesmo resultado. Se você acredita que o resultado vai subir, porque na minha opinião, talvez o resultado recupere um pouco, a gente pode ir fazendo as simulações posteriores, aumentando um pouquinho o percentual do lucro. Mas aí, vamos fazer a simulação conservadora, usando aqui os 352 vezes 4, que são 4 trimestres, dá 1,4 bi de lucro. 1,4 bi de lucro. Perceba, a nossa projeção anterior, inclusive, foi de 1,7 bi. Então, se a gente projetar com o lucro deste trimestre, que realmente foi pior do que os outros trimestres, a gente teria aí 1,4 bi de lucro. Então, a gente abaixa aqui, ó, 1,4 bi de lucro, e aí a gente teria um preço teto para receber dividendos na ordem de 6%, com payout de 31%, a gente teria um yield projetivo dela só de 3,67, que eu já venho falando várias e várias vezes com vocês, e não é segredo para ninguém que a Sanepar é mais um case de crescimento do que um case para receber dividendos no momento. Talvez lá em 2030, 31, 32, 33, finalizando o marco de saneamento, ela aumente esse payout, e aí ela reduz o capex, sobre mais fluxo de caixa livre, isso seja mais distribuído, né? Aí a gente pode ver uma outra fase da empresa. Mas é óbvio que ela tem o Brasilzão inteiro para poder se evoluir, então pode ser que depois do marco de saneamento ela invista mais para poder expandir do Paraná, que não vai ser ruim. Eu, como acionista, vou gostar, né? Mas se você está investindo em Sanepar visando yield, tá errado. Apesar de que, olha só, a minha posição em Sanepar, quando eu entrei a 5,28. Apesar do yield projetivo ser de 3, o yield atual da Sanepar tá de 5,11 e eu, o yield on coast, eu recebo 7,56 por conta do meu preço. Então, se você compra ela e você tem tendência de alta da empresa, seu yield on coast vai sempre melhorando, né? Então, se você sempre fica esperando um yield de 10% para comprar empresas boas de crescimento, você nunca vai entrar. E aí você tem que ter na sua carteira um percentual mesmo de empresas previdenciárias, com foco em recebimento de dividendos. No Kraken eu ensino isso, né? O quanto da sua carteira tem que ter de previdenciário, quanto da sua carteira tem que ter focado em crescimento. E aí você consegue montar uma carteira muito mais forte, né? Sem não receber nada de dividendo, ou então só recebendo dividendos sem crescimento. Entende que a gente tem que balancear isso, né? Então aqui, se a gente projeta o pior cenário da empresa, seria este, né? O pior cenário da empresa. E perceba que mesmo nesse pior cenário, se ela só destrava um pouco mais de payout, olha o que acontece aqui. Se o payout vai para 50%, aí o preço teto já fica muito próximo, né? Se o payout vai para 60%, olha lá o preço teto, 9,27. E se ela só subir o payout para 60%? Imagina se ela distribuir igual o Copasa, né? Sabe quanto que é o payout da Copasa? O payout da Copasa tá na casa dos 62,73. Então imagina se a Sanepar distribuísse 62 também. Perceba que a gente teria 20% de margem de dividendo. Só que não é o fato atual da Sanepar, né? Ela vai distribuir, continuar distribuindo 30. Então não conte com isso. Aqui a gente consegue até simular se a gente acha que vai subir ou não esse lucro. Como a receita está subindo na casa dos 7%, eu vou colocar aqui um aumento de receita, pelo menos a inflação de 5%, daria 1,47, o yield projetivo ficaria em 3,83, o preço teto então ficaria para receber dividendos, né, de 5,03. Eu salvo aqui, ó, quando eu salvo aparece para vocês, não o meu, né, aqui não vai aparecer o meu, vai aparecer o seu aqui, mas quando você abrir aí, para você ter a sua possibilidade de calcular, eu deixo aqui, ó, o meu salvo
para você ter como parâmetro, né? Não é para copiar, mas é para ter como parâmetro aqui. E você consegue ter discernimento sobre o seu também. E o que mais importa para a empresa de crescimento, que já que não paga dividendo, imagina, esse preço teto aqui é fluxo de caixa descontado de dividendos. Então eu tô olhando para dividendo. Aí eu tô olhando só para 30% do lucro que a empresa produz. Perceba, não faz sentido eu ignorar os outros 70%, na verdade. Esse modelo que é mais próximo aqui do Gordon, né? Usando a taxa do Bazin, que o Gordon usa o CAPM, mas usando a taxa do Bazin aqui, pô, a gente tá olhando muito mais só para dividendo do que pro valor inteiro da empresa. Então, o mais correto aqui é a gente olhar pelo fluxo de caixa da empresa mesmo, tá? Então, vamos olhar aqui o fluxo de caixa e a gente usa, através do fluxo de caixa, a técnica do Warren Buffett, que é usar o lucro líquido. Então, aqui a gente pode provisionar o lucro líquido. E olha só o que eu tinha projetado anteriormente, né, desse resultado, 1.5 bi. A gente chegou hoje na parte mais pessimista de 1.4 bi. Então, a verdade é que eu nem precisaria mudar aqui o meu preço teto, tá? Nem precisaria mudar aqui minhas projeções. Eu continuo projetando 1.5 bi de lucro aí para a empresa neste trimestre. Ela basicamente vai ter que lucrar, ó, se eu pego aqui 1.5 bi, tiro lá os 300 e quanto? 52,7, ó. Ela ainda teria que lucrar 1.1 bi. Se a gente dividir isso por 3 trimestres, ela teria que lucrar então 382 milhões por trimestre na média. Acho plausível, né? Não é impossível não. Então vou deixar aqui, se você quiser ser mais pessimista, pode reduzir isso aqui para 1 bi 400, né? Ó, se tiver 1 bi 400, o preço teto dela, e aí seria a parte mais pessimista mesmo, né? O preço teto dela seria 8,80 e a gente teria 19% de margem, cara. Agora quando a gente joga aqui para 1 bi e 500, a gente teria preço teto de 9,43 e 27% de margem. Começando a ficar bem interessante Sanepar esses preços, tá? Você vai conseguir ver se eu tô comprando Sanepar ou não no rumo ao 100k. Vou gravar na segunda-feira da semana que vem. Então tem algumas oportunidades aí que, apesar de parecer que todas as empresas subiram, agora com essa queda do Ibov a gente conseguiu ver outras oportunidades, né? Itaúsa caindo, Itaú caindo de 50 para 40, a gente vê BB Seguridade com oportunidade de novo, Banco do Brasil, tem muita oportunidade aí que dá para aproveitar. Então, se você quiser acompanhar e ver quais são as movimentações da minha carteira, que eu deixo tudo público aqui para vocês, não cobro nada, deveria cobrar, né? Cobro nada de vocês, a minha intenção aqui é ensinar para vocês mesmo. A única coisa que eu te peço é que você se inscreva nesse canal, que eu tô dando meu sangue aqui de verdade. É 100% meu, 220% de Deus para tentar te ensinar uma coisa nova todos os dias, e eu espero estar contribuindo com o seu aprendizado. Se sim, se inscreve aí e deixa o like no canal, beleza? Eu vou deixar uma enquete para vocês escolherem qual a próxima ação que vocês querem que eu analiso. Fiquem com Deus, sua Pai do Céu abençoe vocês.